Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do AppCast. Eu sou Carol Zane e para quem já acompanha aqui o nosso programa já sabe que a gente está aqui na nossa nova temporada na Mister Da Vinci, nossos super parceiros aqui de estúdio. E hoje a gente tem um papo muito legal com uma pessoa que eu já comecei aqui, ó. Para mim, o programa já começou tem mais ou menos uma hora, porque a gente já está aqui fofocando faz tempo. E hoje a gente vai mergulhar no South by 2025, SXSW ou South by Southwest, como você preferir, que é um dos eventos mais influentes do mundo em inovação, criatividade e tecnologia. E para guiar a gente nessa jornada, nós convidamos ninguém menos que Simone Clias, locutora, publicitária, pioneira em voice acting para experiências imersivas e uma das brasileiras mais atuantes no universo da CXSW, como mentora há 6 anos e palestrante agora nessa edição de 2025. A Simone acompanha de perto as principais tendências desse ano, de inteligência artificial e ética, até experiências imersivas que transformam storytelling em story living. Você já ouviu falar de story living? A gente vai falar sobre story living aqui hoje. Simone, seja muito bem-vinda. A gente já tem uma melhor amiga aqui. Não, você não tem ideia. Que delícia estar aqui com a Carol. Já tem não sei se tem uma hora que a gente tá aqui, mas a gente já passou, já falou de tudo, de tudo. Já vivemos coisas aqui no estúdio. Por isso que é muito legal a PPcast e muito legal quando a gente tem uma convidada assim que nem você. Obrigada pelo convite, pessoal. Sou super fã do trabalho de vocês e da Carol, claro. A gente acabou de se conhecer, olha lá, hein? Me fala uma coisa, Simone. O SXSW não é novo, já tá aí rolando há nem sei quantos anos, mas muitos anos, né? Isso que eu ia falar, quase 40 anos, né? Tem quase a minha idade, gente. Vou fazer 40 esse ano. Olha lá, ó. Já tô eu, South by Southwest, tá ali, ó. Mas, assim, para quem ainda não teve a oportunidade de ir, né? Mesmo assim, você fala, um evento que já tá há muito tempo, a gente todo ano quando acontece é um frenesi, todo mundo que vai conta, fala. Mas assim, para quem ainda não foi, conta um pouco assim, do que é o SXSW. Para mim é uma experiência, né? Eu acho que ele é o evento dos eventos e é um festival que é formado por vários festivais. Então, cinema, música, tem até um festival de comédia, tem exibições. Então, tem feira de negócios, uma exibição de experiência de realidade estendida, uma outra exibição só de posters de música e a conferência, que é o que a gente, né, mais ouve falar também, que são mais de 1.700 sessões. Nossa, é muita coisa, né? Carol. E elas estão distribuídas em workshop, meetups, em vários formatos, palestras, mentorias, sessões Connect, que é um palestrante com 15 pessoas. Quer dizer, eles vão testando formatos também. Tá. Eu vi o pessoal assim, o que você acha? Você já tá indo há muitos anos, né? Vou até puxar um pouquinho de uma pergunta que nem tá aqui no nosso roteiro. Bora. E eu vi algumas pessoas falando assim, é porque já foi melhor, esse último eu não sei. E eu fiquei pensando se às vezes também não é uma coisa do tipo, de gente que fala assim, ai, quando eu ia, que ninguém ia, era incrível, e agora que todo mundo vai, é ruim. O que você acha? Tô te trazendo percepções porque eu não fui, Claro. mas ouvi alguns podcasts de pessoas que foram e eu ouvi esses comentários. Eu sinto que para mim o Sapai é muito como a parábola dos cegos e o elefante. Você conhece? Não conheço, me conta. Vários cegos tentando identificar um que é um elefante. Então, quando um toca na tromba, vai falar, poxa, é uma serpente. Quando toca na perna, vai falar, é um tronco. Então, assim, é uma coisa tão gigantesca o Sapai que o que eu consigo dizer para você é o recorte que eu fiz, né? Por isso que até estava conversando com você sobre pauta e tal. Que é o recorte que eu tenho das minhas visões, da minha perspectiva, Do que você da viveu. expectativa, do que eu vivi, do que eu continuo vivendo, porque tá lá na internet para quem não conhece, quem não foi, tá lá. As sessões estão ou todas em áudio no Eles site disponibilizam, né? ou no YouTube, ou seja, então tá rolando o Salpai ainda. Eu consigo te dizer um recorte meu a partir de tudo, e a partir dos ótimos downloads que eu tenho acompanhado também, que a gente vai junto formando um mosaico. Sim. Né? Mas eu adorei essa edição, como todas as outras. A expectativa, né? Ela é a grande vilã, né? E porque, poxa, ele é um festival que pode ser estressante também, porque ele tem, você fica com FOMO, e agora a Amy Webb falou FOMA, que é Fear of Missing Anything. Ah, tá. Então, assim, ele provoca, né? Eu fui 9 vezes e continua, você fala, meu Deus, mas tudo bem.
né? 9 vezes, né? Então, é bastante. Mas tem o FOMO ainda. Ainda bate? Um Menos, pouco. mas bate, porque você sabe que você tá perdendo, que você conhece, começa a conhecer, e aí você fala, nossa, mas eu tô perdendo. Tudo bem, mas você vai lidando com isso. Isso gera estresse. Ah, com certeza, né? E é tudo muito grande, né? Isso gera. Tudo caminha, cansa, né? Isso, é muita coisa emocional, muita gente. E você, então, 9 anos de South by, mas assim, me conta, como que você foi para lá? Eu quero saber, quero que você conte para nossa audiência, nossa maravilhosa audiência do AppCast. Quem é você? Ah, E qual foi essa sua jornada para você ir parar no South by Southwest e ter essa relevância, né? Porque hoje você, assim, você tem você faz um trabalho, não é que você vai pro South by Southwest passear. não. Você tem um papel importante lá. Então, conta pra gente essa sua jornada. Como que você foi parar lá? Todo o caminho que você fez. Eu sou locutora publicitária, formada em administração de empresas e também em artes cênicas. Eu sempre gostei de inovação. A inovação me levou a tentar buscar novos caminhos, até para colocar minha voz, né? Novas mídias. Fui parar no South by a primeira vez, porque ele era junto com um festival chamado VO Atlanta, era super seguidinho, que era, eu fui primeiro, eu marquei o VO Atlanta, que era uma conferência de locutores, mas estava próximo do South by, eu adorava inovação, e fui lá para estudar. Ah, essa foi a sua primeira vez. A primeira vez eu fui nos dois. Tá. Aí eu já não vou mais no VO Atlanta. Mas apesar que o meu core business é a locução, eu tenho um estúdio com meu marido, onde eu gravo para agências, para produtoras de som e de vídeo. Mas aí eu comecei a ir para o South by, conheci muita gente dessa área de XR, na época não chamava XR, chamava realidade virtual ou realidade aumentada. XR hoje é o que se chamava, como se for, de realidade aumentada. Que a gente colocou realidade mista agora, virou um termo, guarda-chuva, né? Mas na época não tinha esse termo guarda-chuva ainda. Então É porque também foi inovando, né? Exato. E aí eu cofundei a Associação Brasileira de Realidade Estendida, XRBR, onde eu sou conselheira hoje também. E aí eu acabo também sendo consultora de inovação no audiovisual nas empresas, ajudando elas a criarem narrativas mais imersivas e interativas. Por que você quer saber do South by, né? Porque você foi para lá, né? Porque quando a gente começou aqui a conversa, gente, quando eu conheci a Simone, foi justamente ser locutora e ela tem um papel relevante dentro do SX. E aí eu falei, cara, que história interessante. Eu queria. É essa história que eu queria. Aí foi o primeiro ano, como te falei, fui de carona com o. Foi pra ver o que tava rolando. Foi pra ver o que tava rolando e eu queria muito estudar sobre as assistentes de voz, que lá estavam falando. Não, a inovação na voz lá era muito sobre assistente de voz. Ou seja, a AI já tá, né? Já tá sendo falada há bastante tempo. E aí eu cheguei, mas não conhecia ninguém. Eu vi um monte de brasileiro andando pra cima e pra baixo e eu nem sabia que tinha grupo. Depois eu fui descobrir no ano seguinte que tinha grupo. E hoje é uma loucura, Carol. Então, assim, a gente teve 2019, pra mim, acho que foi o auge do South by, quando ele tava super robusto, consistente. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia. Dias antes, Carol, eles cancelaram, sério, eles cancelaram uma semana antes. Eu lembro o pessoal tudo com viagem pronta, fazendo mala. E o festival teve que se reinventar. 2021 foi online e eles estão se reinventando até agora, né? Então, por exemplo, ano que vem não vão nem mais ter o Austin Convention Center, que é o lugar onde acontecem a maior parte das sessões. Não vai ter. Foi demolido. Ah, sério? Sério, foi demolido. Então, acabou o festival esse ano. Eles demoliram o principal lugar onde acontecem as coisas. Parece até o fim de uma era. A Vanessa Matias comentou isso e eu acho que concordo com ela, não sei o que vem pela frente. O presidente que ficou 35 anos no South by, que é o Hugh Forrest, saiu logo depois também dessa edição. O festival vai ser mais curto, enfim, vai ser uma nova reinvenção. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas e aí me conta, né, desses 9 anos, assim, o que você viu agora, né, em 2025? Aliás, assim, né, vamos antes da gente entrar nessa pergunta, você fez um trabalho, né, de 9 anos que você foi, os últimos 6, você fez um trabalho de mentoria lá, né, no SXSW, e agora esse ano você palestrou lá, né? Conta um pouco da sua palestra.
Bom, a mentoria, faz 6 anos que eu estou fazendo mentoria sobre empreendedorismo, sobre voz também e sobre realidade estendida. As mentorias são muito legais porque eles deixam ampliar esse leque, né? O que, que o mentor pode oferecer para os mentorados. Eu amo ser mentora lá e amo Nossa, isso é também. incrível. E eu amo ser mentorada, né? Então, tenho amigos que foram meus mentorados e meus Entra mentores. nesse bonde aí. Bora. Quero ser sua. Quero que você me mentore. Você nem usar o verbo, gente. Quero Não. ser sua mentoranda. Como é que fala? Eu nem sei. Mentorada. Nem sei. Vamos juntas, Carol. A gente já Nossa, tá deve ser juntas. incrível. É muito legal. Então, é uma parte do festival que é 1 a 1. E eu acho muito especial que eles proporcionam isso. E outros festivais por aí também replicam esse formato, que eu acho incrível. A palestra, lembra que eu te falei que tinha uma exibição com 31 experiências em realidade Sim. virtual aumentada, mista, instalações imersivas e live performance? Sim. Tudo é tão grande, tudo é tão complexo, que a gente sentiu a necessidade de criar uma sessão que serviria como guia para. Então, era um guia para essa experiência, essa exibição que acontece no festival. E falando, dando um menu das experiências, falando sobre as tecnologias envolvidas e também relacionando essas tecnologias no nosso uso no dia a dia. Então, foi muito legal, né? E foi logo antes de abrir a porta da exibição. Então, E como que a gente tá usando? Eu também, ó, gente, a gente tem um roteiro, mas é que ela começa a falar umas coisas super bora, interessantes vambora! e eu vou fugindo do nosso roteiro. Como que a gente aplica o XR no nosso dia a dia? Como que isso está sendo feito? No festival, Uhum. por exemplo, nessa parte de exibição, que eu falei dessas 31, é muito experimentação. Então, então, por exemplo, foi uma parte muito política do festival. Tá. Muitos temas sobre guerra, muita experiência sobre guerra. E a gente está vivendo um momento de guerras, né? Muitas, vários crises, documentários imersivos para a gente sentir o que é que está acontecendo, né? Então vem muito nessa pegada para realmente você ter a real experiência, entre muitas aspas, né? Mas, por Sim. exemplo, do que viver uma situação crítica. Exato. Então, eu sinto que lá foi muito político essa parte do festival, das experiências. Também tinha outras experiências, a gente gosta dessa coisa de profundidade, filosofia, né? Então, tinha uma que a gente fazia uma jornada juntos sobre o luto. Nossa! Compartilhando com pessoas que você nunca tinha visto. Eu tô até arrepiada porque Nossa, só de você falar disso já me dá um... eu fiquei arrepiada porque né? Isso é um dos poderes da realidade virtual. E principalmente compartilhada. É você, sei lá, em menos de 10 minutos, eu fui transportada para um outro tempo e espaço, na Floresta Mágica, onde eu me deparei com um luto, empatia com as histórias dos outros companheiros que estavam comigo, vivenciando isso. Acabou, a gente se abraçou. Eu não conhecia essas pessoas. A gente se abraçou e ficou chorando junto. Mas olha que é importante, porque o processo... Agora a gente vai viajar aqui nas ideias. Bora! Porque o processo de luto, ele é um processo muito complexo, né? E às vezes a pessoa que tá vivendo o luto, ela não tem nem ideia, porque quando você acha que você tá bem, você cai de novo. E é muito difícil elaborar o luto. A gente pode falar que o XR pode ser uma ferramenta? Pode, eu acho que é uma ferramenta. É assim, eu até conversei muito com a criadora da experiência. Olha que fofo. O produtor foi meu mentorado no ano passado. Que legal. E aí ele mostrou o projeto embrionário. Então foi super emocionante para mim ver o projeto lá e brilhando, tal, né? Então foi muito especial. Mas ela estava conversando que, como não é uma terapia, Sim. ela até colocou um disclaimer, né? Compartilhem aquilo que vocês podem compartilhar, porque tem coisa, Carol, que assim, eles não estão lá para segurar. Se você tem uma coisa muito forte, violenta, você vai cair lá e, assim, eu dividi uma coisa que eu estava pronta para dividir. Então, assim, tem isso também. Eu lembro que alguns anos atrás, na própria XR Experience, o Gabo Arora, que é um dos precursores do XR, ele trouxe uma DR de casal em AI também. Que interessante. E em áudio. Mas, de novo, também ele falou, se o casal não tivesse muito legal, isso podia ser uma coisa bem complexa. Então, de novo, o potencial da realidade estendida de criar simpatia, de causar imersão, é muito forte. A gente tem que usar com sabedoria. Com sabedoria, né? Com responsabilidade. Com responsabilidade. Sim. Então, assim, dentro da exibição, a gente tinha essas obras que mexiam muito com a gente.
Na parte, por exemplo, das ativações, também tinha muita coisa de realidade estendida, mas era mais fã, mais entretenimento. Isso, eu ia te perguntar na publicidade. Sim, por exemplo, lá na Casa São Paulo, que a gente teve. Tá. A Casa São Paulo foi um Ah, sucesso. todo mundo falou, né? Sucesso, E foi sucesso, falar que o espaço estava incrível, tinha muita gente legal, né? Muito, muito, muito. Eu sou suspeito, adoro o trabalho deles. 4 anos que eu tô também com essa turma que tá organizando isso. Foi demais. E lá na casa a gente teve o Samp Sky, que era uma experiência em realidade virtual que você sobrevoa a cidade, mais fã, Que legal. entendeu? Na publicidade, Carol, agora tirando um pouquinho o Saltai, a gente vê exemplos, por exemplo, tem um case, o VR Vacina, sei lá, em português, que distraía as crianças enquanto elas, com realidade virtual, enquanto elas estavam tomando vacina. Ganhou um prêmio em Cannes, Isso é muito legal. né? E a gente vê logo depois da pandemia, durante a pandemia, o aumento de uso de realidade aumentada na experiência de e-commerce, para que as pessoas possam visualizar melhor os móveis, o que elas estão comprando, que a gente não podia experimentar, né? Batom. Você comprava online e você usava a realidade aumentada, que é como um filtro, né? Sim. Então, você usava, isso já tá sendo utilizado. E agora voltando um pouco pro South by, é que eu queria mais aterrissar, assim, né? Tipo, o que o XR, né? Como é que ele tá no nosso dia a dia? Mas, assim, voltando pro SXSW, né? Nesses anos que você tem acompanhado e essa trilha, né? Uhum. De realidade estendida, o que você viu de evolução? O que mudou? Imagino que muita coisa, porque são quase uma década. A começar do espaço que ocupava essa exibição que eu te falei, ela era vai fazer 10 anos ano que vem. Quando eu for 10 anos. Ela tem o mesmo tempo que eu vou. Era um pedacinho pequenininho, e hoje em dia você tem, né? O ano passado até foi a Meta, que foi patrocinador da trilha. Esse ano foi a Taika, que é de Taiwan, a agência de desenvolvimento deles. Quer dizer, Taiwan tá muito forte também. Bombando, né? E, e você vê já também um amadurecimento, então novos devices, procurando também devices mais baratos, mais acessíveis, mais leves. O próprio Apple Vision Pro estava lá na exibição, estava também em palestra, buscando tentar, né, um óculos mais acessível. Que é bem caro, né? Mesmo para quem é de fora, porque a gente tem essa ideia de que Apple é muito caro aqui, mas quando você viaja dá para comprar. Mas o óculos é o da Apple. É caro para todo mundo. Apple Vision Pro. Apple Vision Pro. É caro para todo mundo. É caro para todo mundo. Exato, né? Esse é um desafio, né? Sim, para cá. Imagina para o Brasil, a gente não tem nem vários desses players não tem nem permissão para vender os equipamentos aqui. Então, por isso que a realidade aumentada ela se dissemina com mais velocidade, porque ela não precisa de um device, ela precisa de um celular, muitas vezes, ou um óculos, enfim, mas é mais acessível do que tanto realidade virtual quanto mista. A gente vê muita aplicação de realidade mista em indústrias, na hora que você está desenvolvendo um projeto. O que é a realidade mista? Vamos lá, no aspecto da imersão. Vamos destrinchar. Então, assim, pensa no que é um espectro, tá? Tá. Então, a realidade aumentada é a mais próxima do mundo como a gente conhece. Então, ela aplica elementos digitais no nosso mundo físico. Tipo um Pokémon Go. Tipo, esse é o melhor exemplo que você pode dar. Perfeito, isso é realidade aumentada. Tá? Isso aí eu acho que todo mundo conhece, espero, né, gente? Quem não conhece Pokémon Go, pelo amor de Deus, né? Procure saber, né? Procure saber. Aí, então, esse é o mais próximo do nosso mundo físico. Eu não falo mundo real, eu falo mundo físico, porque eu acho que o mundo digital também é real. Sim. De novo, né? Ah lá, agora eu vou filosofar. A gente, né? Aí você pega o extremo oposto, que você tem realidade virtual, que é quando você tá num mundo totalmente feito digitalmente, e você tá com óculos de realidade virtual naquele mundo digital. Tá. A realidade mista, ela tá no meio desse espectro, e ela difere da aumentada pelo nível de integração e interação com esses elementos digitais. Você tem uma integração e uma interação maior. Então, eles têm mais dimensões, você consegue manipular esses elementos digitais no seu mundo físico. Tá. Então, tinham várias experiências, por exemplo, lá no XR Experience, que brincavam. Elas saíam da realidade virtual para mista, da mista para virtual. Você tem muita experimentação lá no evento.
Mas a aplicação prática, você consegue fazer isso também na parte imobiliária. Você quer conhecer uma casa. Então, já vi vários projetos isso, né? Até com o Apple Vision Pro. De você ir para realidade mista, depois para virtual. Parece muito interessante. Assim, para mim, parece uma coisa muito interessante e que eu não tenho ainda assim, trazendo para o nosso contexto de publicidade, tá? Tipo, porque eu imagino que eu acho que em outras áreas talvez já estejam fazendo até mais o uso disso, dessa vivência. Sim. Você acha que a publicidade poderia usar mais? Está perdendo uma oportunidade de usar mais essas experiências? Ou tá usando isso, eu que não tô sabendo? Não, eu acho que a publicidade, as marcas usam muito isso em eventos e ativações, né? Então sempre tem alguma coisa assim. Marketing, né? Super. Na parte de e-commerce, eles usam bastante a realidade aumentada já. Até nas lojas se usa. E a realidade virtual, ela é menos usada até por conta de acessibilidade, né? Mas ela também é usada até esse VR vacina, ou são casos mais específicos também. Esse da vacina é muito legal, Esse da né? vacina é tão porque bom. ele vai num lugar muito importante, que é criar essa consciência da vacinação, né? Tipo, falar de vacinação e dá para criar essa experiência, né? Porque vai dar vacina numa criança. Não, o storytelling é super legal, porque na hora que ela tá aplicando, lá na experiência, ela vai falar, agora a gente vai dar uma picadinha, sabe? Então, a imagem conversa com o que tá acontecendo, não é que fica totalmente fora, sabe? E a criança vendo dinossauros e... Não é isso. Tá sendo... ah, meu Deus! Então é tudo... E me conta mais, assim, esse ano, o que você viu, assim, que foi impactante? Que você fala assim, caramba, tipo... não esperava ver isso no SXSW, que foi uma coisa marcante. Teve algo? Teve... Agora, você quer... De tudo, né? De tudo. O que eu acho legal do South by é aquela eu não sei falar essa palavra, serendipidade. Eu sei, serendipidade. Serendipidade, uma palavra difícil. Quem que ouviu sabe o que a gente tá falando? Serendipity. Às vezes eu acerto. E é isso, você tá aberto pra... Então, sabe, de repente você tem o seu plano, eu acho importante você ter o plano, mas de repente mudar. Foi isso que aconteceu. Eu tava já no finalzinho do festival, já tinha feito as minhas apresentações, porque você sabe, a gente fica, né, concentrado, tal, já tinha entregado tudo. Friozinho na barriga, né? Né, e concentrado, estudando, atualizando. Já tinha entregado tudo, e aí eu vi que tava rolando o Now is When You Are, que é uma experiência imersiva sem óculos, sabe? Porque experiência imersiva, Story Living, não precisa de óculos necessariamente. E aí tava rolando longe. Aí eu falei, gente, eu quero assistir, tô a fim de assistir. Aí coloquei num grupo de brasileiros que tem isso é muito legal para quem for, ficar esperto onde tem esse grupo central dos brasileiros. Depois tem vários grupos também que fazem excursões, grupos incríveis. Mas eu coloquei no grupo, falei, gente, eu vou às 4 horas da tarde, nesse endereço, assistir essa exibição. Quem quer ir comigo? Joguei lá no grupo, porque eu não queria ir sozinha, porque eu sabia que era uma coisa para você fazer compartilhada, e o Jason, meu marido, não queria ir. Falei, vou. Aí marquei um ponto de encontro lá na frente da Casa São Paulo, que já nem existia mais, porque já tinha acabado os 4 dias. Encontrei algumas pessoas até que eu nem conhecia, e a gente foi de grupo para lá. E era uma experiência só com luzes, pontos de luz, um galpãozão, um teatro meio afastado, ponto de luz, uma narrativa poderosa, um áudio imersivo super importante, assim, super ocupando, né, o ambiente. Escuro, não podia usar celular. E a gente estava compartilhando uma experiência sobre qual é o seu legado, quem vai estar com você quando você estiver indo embora, quem vai ser a última pessoa a vai falar sobre você. Nossa. Não, e assim, com aquelas estrelinhas, assim, e as estrelas mudavam, né? Gente, eu não sei se eu tenho maturidade. Emocional. Não. Um de luto, outro... Mas é pra provocar, Carol. Crise existencial. É como você falou... É a posição fetal lá. Mas é como você falou, né? Que você estava falando daquela série que você estava assistindo. A gente precisa ser estimulado. E até falando de criativa, a gente está falando de criatividade. Essa criatividade precisa nascer desses desconfortos. A criatividade precisa nascer dessas provocações. Pra gente não ficar mediano.
Não, verdade. A gente precisa dessas. Da cutucada mesmo, né? O desconforto. Senão a gente passa o resto da vida num. Eu acho que é numa inanição, assim, É, né? eu ia adorar estar com você lá no Now is When We Are, por exemplo, participando. Da próxima a gente vai. Ah, eu quero. Porque é isso, sabe? A gente tava compartilhando com pessoas, assim, com pessoas, alguns amigos, então, porque você conseguia olhar um pouquinho as pessoas, a reação delas, aí você podia se sentar do lado delas, ou podia ficar quietinha no canto fetal. Tinha horas que eu ficava quietinha, tinha horas que eu ia lá perto dos meus amigos. No começo a gente tava até um pouco nervoso de entrar num lugar escuro, então a gente deu uma, sabe aquela crise de riso meio incontrolável? Nervosa. Nervosa! Risos nervosos. Não, eu achei que a gente fosse mandado embora, eu estava rindo nervoso. Aí depois a gente assentou, falou, não, calma, vamos. E a gente viveu uma experiência compartilhada juntos. Ah, Então, muito legal. isso foi muito legal. Ver a Michelle Obama foi um ponto alto. Nossa, imagina, né? Esse ano tiveram nomes, né? Bem impactantes. E ela foi anunciada assim, na última hora, 45 do segundo tempo anunciaram ela. Então, ver ela no palco, junto com a Laurie Santos, que é uma professora de ciência da felicidade, que tem um podcast, que é o Happiness Lab, tá? Ah, não conheço. É o The Happiness Lab, é o podcast dela. E ela tem um curso na Yale, de graça. Claro que o curso grandão lá não é, Mas um pocket. um pocket que dá pra gente fazer de ciência da felicidade, de graça. Incrível. Eu Foi- fiz um na Yale de gestão feminina e foi maravilhoso. Olha, de isso daí- Women's Leadership. Ah, depois, pô, isso daí eu não conhecia. Passar. Passa. Mas esse tem uma versão pocket, então eu trouxe isso porque os cursos da Yale são maravilhosos. São. Durante a pandemia me ajudou muito isso, entendeu? E ela que tá, ela foi entrevistada da Michelle e o irmão, que é o Craig, no podcast deles que eles gravaram no Salpai. Eles entrevistaram a Laurie Santos. Linda. E tá tudo disponível, entendeu? Tá tudo, quem não foi, tudo tá lá disponível. Tá no podcast dela. Nossa, esse eu vou pesquisar muito. E ela cutucando, tá, Carol? Ela cutucando lá politicamente, sem cutucar, com uma elegância, mas cutucando o tempo todo. É, Foi muito totalmente provocativo, mas provocativo Michelle. Perfeita. Nossa, deve ter sido incrível ver. Tá lá. Mas você viu ali em Lota, deve ser maravilhoso. Ver a Michelle foi um dos pontos altos. Pra mim. Impactante. Foi. Da vida. Foi. Da vida, tranquilo, né? Foi. Tipo, ver a Gaga agora, porque é muito fã de Gaga. Total. Em Copacabana. Contem pra gente nos comentários como foi ver Gaga, que eu não vi. Eu assisti em casa na TV. Também. Eu achei maravilhoso, assim. E eu gosto da Gaga. Eu gosto bastante, mas não sou fanática a ponto de ir pro Rio de Janeiro. É. Mas eu assisti, não me deu fomo. Eu falei assim, nossa, pra quem tá lá deve tá incrível. Total. Com você, filho. Mas vou voltar pra nossa pauta. Bora. Você falou agora, a gente até falou de novo, sobre story living. Uhum. Qual que é a diferença do storytelling pro story living? O que é isso? O que tá acontecendo O aí? que está acontecendo é que, diferente do storytelling tradicional, onde a gente recebe o conteúdo passivamente, no story living a gente é agente. Nós somos agentes até de mudança da narrativa, a gente influencia a narrativa e pode até mudar o curso da história. Então, várias experiências no XR Experience são assim, você pode interferir, tinha até uma em Prove as Proof Were Needed, que era com um vídeo também que a partir do seu movimento ele mudava a tela da imagem e não era só seu movimento, era o movimento do grupo que estava lá assistindo, uma instalação com um vídeo projetado, né? Mas não é uma projeção mapeada, são vídeos mesmo, mas que a história, a narrativa mudava de acordo com a posição do nosso corpo. E a gente tinha que descobrir em grupo como fazer para mudar. Então, era um game, era gamificado. Ah, sim. A gente tem uma geração Z que quer participar, que está acostumada com game, que quer interferir, que está nas mídias, né, como Minecraft e está nessas plataformas. Então, elas vão querer consumir um conteúdo onde elas também têm voz ativa. E o story living é isso. Então, ele pode ser obtido através de realidade virtual, aumentada, mista, AI, uma mistura de tudo isso, instalações imersivas como o Now is When We Are, ou live performances. Então, lá no Salpai você tinha uma live performance, por exemplo, um teatro, que estava rolando lá, Uncanny Alley, eu acho.
E aí tava rolando lá com o pessoal de óculos, mas os atores estavam em Londres ou Ah, que interessante. A galera tava espalhada, tá espalhada. mas a peça aconteceu lá. É, mas a peça ainda continua. Então, por exemplo, se você tem um óculos, você pode assistir da sua casa, eu assisto da minha, a outra pessoa do Essa Japão. peça tá Tá rolando. rolando, Tá em exibição. Só não tá num teatro. só não tá no teatro. E, Legal. e você tem também, às vezes, aquelas, né, Sleep No More, tal. Então, todas essas experiências que você pode também interferir de uma forma mais profunda do que o storytelling passivo, que é maravilhoso, eu venho dele, mas que a gente só consome e a gente não participa Não ativamente. vive, né? Isso é muito interessante. E para onde que você acha que vai caminhar isso, né? Agora falando um pouco de futuro, assim, né? De novo, você que vem acompanhando muito de perto, né? Essa jornada, esse desenvolvimento mesmo, a inovação dessa área. O que que você vê do futuro? Acho que você já deu uma dica aí sobre geração, né? Que tem uma geração que às vezes que tá mais, eu imagino que seja mais apta, preparada, talvez, para lidar com uma. Como que você vê? Eu acho que, primeiro que eu sinto a questão da personalização com a AI. Então, eu já senti no ano passado, eles trouxeram uma experiência que você fazia os prompts e ela te entregava uma experiência em realidade virtual baseada nos seus prompts. Como eu fiz tudo rápido, estava querendo ver 500 outras experiências, claro que minha experiência foi bem rasa, mas também cheia de viés, né? Eu falei, eu quero uma casa no campo lá de São Paulo, Atibaia. Me entregaram uma coisa lá no interior dos Estados Unidos, quer dizer, tem todos os Veja vieses. bem, queridinho. Se eu tivesse descrito bem, ele, acho que ele não sabe o que é uma casa em Atibaia, Não, ele enfim. não faz ideia. Ele não entendeu muito bem, mas se eu tivesse descrito melhor, eu teria uma experiência melhor. Mas eu acredito que vai muito na personalização, até nos diálogos. Eu estava num outro evento hoje de manhã também, nessa parte de personalização, na parte de estudo, e de novo a gente pode usar isso também para aprendizado, uma gamificação do aprendizado, de Então treinamento. deve ser fabuloso, E né? treinamento, então, de novo, para publicidade, treinamento também dos. Enfim, não é só publicidade, é para todo mundo, né? Então, você consegue personalizar com AI, com as outras ferramentas que você tem. E aí esbarra em tudo que a gente já está acostumado, né? O maior uso de AI esbarra nas barreiras que a gente tem que estar consciente também. E aí trazendo as AIs para conversa, né? Como que a gente mescla esses dois universos? Como que acontece? Os universos de XR e AI ou o universo de AI na nossa vida? Ah, se quiser pode falar dos dois. XR e AI são muito ligados, então o XR às vezes ele é usado para dar corpo e visão para AI, Ah, até para AI conseguir, né, quando você está com óculos assim, ela consegue ter computação visual, enfim, eles são muito próximos, você eles pode estão materializar um agente de AI, né? Ah lá. dentro de uma experiência, enfim, A exatamente. evolução ainda do Her, do filme lá, né? Que é só a voz. Você vai Exa- pra materialização. Também. Cara, Assim, é um universo muito complexo. E a AI generativa em si, caramba, né? Ela estava, né, você estava falando sobre o Salpai. como é que foi lá o tópico? Deve ter sido o tópico, né? Ela está sendo tópico desde, acho que É. faz uns 2 anos já, né? Uns 3 anos, né? Então começou 2022 com, né, falando sobre AI generativa, depois um pouco de agentes no ano passado, agora tá todo mundo falando muito sobre multi-agentes, AGI, ASI, vai ser a super inteligência. Quer dizer, a gente vai passar. O Salpai ele começa a falar. Mas sabe uma coisa curiosa? Que até a Amy Webb, que é a futurista assim, uma das mais badaladas lá, ela fala: você pode preparar a palestra que for, o relatório que for, amanhã ele já está desatualizado. Nossa, totalmente, né? Totalmente. Porque eu tava até conversando esses dias, né, com um grupo de amigos, né? E eu sou o tipo de pessoa que no fim do ano, eu pego, fim, começo de ano, que quando saem os relatórios de tendência, eu monto um repositório com todos. E eu leio e eu tento cruzar, sabe? Porque também tem a ver com o seu De trabalho. informação tem a ver com É, tem a ver com o meu trabalho. Eu tento, tipo, cruzar a informação de um com o do outro, ver onde os relatórios se batem ali. E aí você faz uma visão, você faz assim, ok. Tudo bem que tem assim, né? Chega um momento que tem
tanta previsão de tendência para um ano, você fala assim, gente, vai ter que ter uma tendência por dia, assim, ó. Você usa essa tendência hoje, porque amanhã você tem que ser outra. Tipo, uma coisa que não cabe. Exato. Mas depois o Trump foi eleito e tudo mudou. Toda a perspectiva, tudo mudou. Tudo mudou. Aí você fala assim, nossa, você fez toda uma visão de próximos anos e tal, e um movimento político que acontece, ou uma situação, né, que a gente viveu, que ficou ali preso em casa por alguns anos, é uma faísca ali diferente, tudo que você viu muda, né? Nossa, você viu que eu desviei totalmente o assunto aqui, mas... Não tem a ver, porque eu senti isso, Carol, lá dentro do Salpai, a gente via muita coisa e previsão próxima, não previsão longa, porque a gente vai fazer previsão de tecnologia baseado nas tecnologias que a gente tem hoje. Como as tecnologias que a gente tem hoje mudam exponencialmente, fora toda essa parte de geopolítica que você colocou, como é que você vai prever a partir de uma tecnologia que você nem tem ainda? Então, não dá para ficar prevendo muito lá. Então, você trouxe realmente pro ponto. Eu vi muita coisa próxima. Olha, a gente vai ter isso, mas não sei. Todo mundo falando, a gente vai chegar na inteligência geral, né? Vai chegar agora. Enfim, e todo mundo se matando para chegar, todo mundo se matando para conseguir ser o primeiro. Ainda tem isso, né? De você uma guerra, primeiro por uma coisa que, enfim. Eu acho tantas coisas disso, eu vou guardar, algumas coisas eu vou guardar aqui pra mim no meu coração. Depois no off a gente conversa pra não virar um negócio maior. Estamos conectadas, mas tem umas coisas que eu falo, gente, tá bom. E você sabe que o nosso tempo já tá acabando, né? Porque aqui a gente... Você é incrível, Carol! Meu, é sério, se a gente ficar 3 horas aqui, tem 3 horas pra conversa aqui, né? Mas assim, agora, assim, né? Acho que do geral, assim, né? Como que você sai desse SXSW? Primeiro que foi o palestro, foi o primeiro, né? Que você palestrou, você já tá com mentor há 6 anos, mas assim, a primeira palestra... Você tá arrasando já, né? Já famosíssima no SXSW. Foi muito especial essa edição, porque eu trabalhei muito, assim, eu fiz a palestra, que foi uma super dedicação, porque eu sou CDF. Sério, você é nerdzinha. Sou nerdzinha, então... Eu não posso falar muita coisa. Estudei, aí fiquei 3 dias lá, vendo os bastidores do XR Experience. Tão nervosa, porque eu quero... Você quer entregar o melhor. A autossabotagem também, né? Que você fica naquela vibe de, será que tá bom o suficiente? Eu acho que isso eu já consegui. Eu acho que essa parte sim, mas eu queria entregar o melhor. Sabe? Era assim, puxa, então tava eu, o Rodrigo Terra, um super querido cofundador do XRBR, que tava comigo na palestra, e a HL Moore. Nós 3, a gente ficou lá, mergulhado na XR Experience para pegar os últimos detalhes, que a gente não tinha visto as experiências, a gente tinha estudado, mas não tinha visto. Então a gente queria vivenciar para poder falar melhor. Então assim, foi muita dedicação nisso. Aí eu fiz a mentoria, a palestra foi ótima. Não, Carol, você não sabe, Salpai é uma loucura. Vocês que querem ser palestrantes, tem que segurar um pouco também o seguinte, porque você vai lá, marcam para você domingo, às 10 da manhã, que era antes de abrir o XR Experience. É um horário tranquilo, não vai ter muita competição, porque Salpai tem. Beleza. Aí me colocam Scott Galloway e a Cara no mesmo horário. A Renata Gomide, queridíssima do Boticário, no mesmo horário. Aí colocam quem? Foi a Brené Brown, que é a musa do... Brené Brown no mesmo horário. Aí, pra cereja no bolo, quem? Aí coloca quem na Casa São Paulo? Amy Webb foi fazer uma aparição no mesmo horário. Domingo, 10 da manhã. Horário nobre, você tava lá. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar que você tava no horário nobre. Mas assim... É o intervalo do Jornal Nacional do SXSW. É domingo às 10 da manhã, num dia que mudava o horário ainda, que era aquela coisa de mudar o horário de verão, às 2 da manhã. Aí eu cheguei pra galera e falei, galera, é o seguinte, competição tá forte. Vamos fazer, nós vamos entregar o que for. Sala lotada. Ai, que maravilha. Mas é porque o Salpai, ele tem essa capacidade de acolher vários interesses. Não é todo mundo que queria ver a gente, não é todo mundo que queria ver a Amy Webb. Enfim, tem para todos os gostos. Foi ótimo. Acho que a gente fez um serviço muito legal. Aí foi isso, aí a mentoria também foi muito legal. Você fez a mentoria também esse ano, além de palestrar? Sim. Mentoria teve? Tive. No mesmo dia da palestra.
E ainda fiz um tour com o pessoal da White Rabbit também, lá no XR Experience. Ótimo. Elas são. Fiz com elas no mesmo dia da palestra. E aí eu palestrei eu mediei um painel na São Paulo House, que encerrou a programação com a Amy Gallo, Ian Beecraft e Neil Redding, que são amigos meus, e são incríveis. Então eu tava nesse mood. E eu fiz curadoria de conteúdo pro Creative São Paulo. Menina, Então, você assim, trabalhou bastante, não assiste esse muito, Carol. Então, assim, quando acabou. trabalho gostoso, né? Não, Gratificante. tudo é muito legal. E assim, também, de novo, é conquista de 9 anos, né? Não foi a pessoa, ai, que sorte! Não, gente, Não, chegou ontem, né? Ah, cara, cheguei aqui ontem com tudo isso. não foi sorte, né? Dormi de um jeito, acordei palestrante desse estilo. Não, foram muitos anos, né? E uma coisa que eu sinto também, que eu acho que eu tava nostálgica por conta do. Eu não. Eu acho que eu senti que o coletivo tava nostálgico por conta da demolição Do do lugar. lugar. Da arena. A Austin Convention Center, que, querendo ou não, claro que é espalhado nos lugares, mas sabe aquela sensação? Tinha isso, Carol, aquela sensação de nostalgia por lugar que é raiz. Sabe que é um. Pode ser por isso que eu vi tanta gente nesse papo de assim, esse ano não foi. Já foi melhor. Eu gosto muito dessa conversa, acho uma conversa meio blé. Pra mim foi muito especial, mas eu senti uma nostalgia por aquele lugar, assim, eu passei, é um lugar que marcou, né? Sim. Marcou uma era e é um lugar raiz. Não é lindo, maravilhoso, mas é raiz. Eu gosto dessa coisa raiz, sabe? Autêntico. Sim. Então, e a gente sentia no ar alguma coisa que depois a gente foi entender que o presidente saiu. Então, mas estava no ar de alguma forma que a gente conseguiu entender, sabe, Carol? Não acompanhei essa fofoca aí do mercado. Por que ele saiu? Ai, Carol, tá babado. Eu não sei quando vai o nosso podcast, até lá pode ter que mudado. Sequência. Ou saiu Saiu, agora? saiu um pouquinho depois. Foi saído. Gente, depois eu dou uma busca aqui no Google. Não, porque assim, até, não sei quando saiu o nosso podcast. Um mês e meio. Então, daqui um mês e meio. Já vai ter. Pode ser que tenha uma novidade nessa história, mas assim, até onde a gente sabe, ele foi demitido. Ah, tá. Mas. Por quê? Não. É que quem comprou foi uma empresa e ela talvez tenha interesses diferentes. Entendi. Vou dar uma pesquisada nesse papo aí. Pesquise. O ano que eu fui pro. Mas ele é incrível. Eu fui pro Web Summit lá em Lisboa, e o ano que eu fui. Foi o ano que eu tava em Lisboa, ou foi aqui no Rio, não lembro. Teve também uma crise que ele também foi tirado, né? Por motivos diferentes. Outro motivo, né? Na época Realmente. foi por conta de um posicionamento dele com relação à guerra de Israel com a Palestina, né? E, gente, hoje eu tô com a cabeça. A gente anda com a cabeça meio frita, né? Pra lembrar das coisas, né? Eu ando super. E eu lembro que na época também deu uma super crise com relação ao evento, e no fim ele voltou, né? É que no dele foi uma saída, né? É. O do Rio, não. Eu vou dar uma pesquisada. Pesquisem Rio... também, gente. Dá uma acompanhada nesse bafão aí, nessa fofoca pra... Mas é um cara que fez história no festival durante 35 anos. Então, quem foi nesses anos, tenho certeza que acompanhou o Rio andando por... Ele era aquele participava. Carol, ele estava em tudo. Ele andava, não sei como, ele estava onipresente em tudo, cuidando. Com a delegação brasileira, inclusive, junto com a Tracy, que é a nossa linda, continua lá, Tracy Mann, que é a Ponte Brasil, São Paulo, ela continua lá, ainda bem. Mas ele estava o tempo todo com carinho com os brasileiros. Ai, que coisa. Vou me aprofundar nessa fofoca. Profundo. Depois nos bastidores eu conto mais. Simone, a gente precisa encerrar. Nosso tempo já deu, a conversa tá ótima. Eu acho que a gente pode, no futuro, gravar outros programas sobre outros temas, que eu acho que você traz uma contribuição com essa área que você atua de realidade estendida, que eu acho que a gente precisa trazer muito isso para publicidade, para falar de inovação mesmo dentro do nosso setor, né? Sim. E até a voz depois, que a gente não falou sobre voz, a gente não falou sobre voz. Porque a voz também, ela tem muito, nessa história toda de AI, tudo, ela tem um papel... Vamos marcar uma próxima pauta para falar de locução publicitária? Bora. Não, é verdade, porque eu acho que isso é fundamental. Uma boa locução publicitária pode definitivamente decidir um processo de compra Sim. Então a gente já tem uma próxima pauta, hein, galera? A gente vai falar de locução publicitária.
E super obrigada pela sua vinda, pelo seu tempo, pela conversa. Eu aprendi um monte, tenho certeza que você que está ouvindo aí também aprendeu um monte. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço por me receber na sua casa de um jeito tão especial. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada a Você, o Onde a gente te Silvio. encontra? O meu é Simone Clias, que é o É. meu nome, que é com Kliass. Eu tô no Instagram, no LinkedIn com esse nome. Galera, segue a Simone. Sucesso demais. Obrigada. Obrigada a você. Beijos e, gente, até o próximo programa. Tchau, Tchau, para tchau. mais, Ká. Yes.